Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre entrevista de emprego em inglês. Vamos lá! A entrevista de emprego é a oportunidade que a empresa tem de te conhecer melhor. E muita gente acaba indo fazer entrevista meio que no feeling, tipo, eu domino muito bem a minha área, eu sei falar bem sobre o meu trabalho, então eu vou chegar lá e vou responder as perguntas da melhor forma que eu puder. Só que muitas vezes esse não é o melhor approach, não é a melhor abordagem. Sabe por quê? O cara que tá te recrutando, ele tem milhares de entrevistas para fazer, ele tem vários processos de contratação para tocar, ele não tá ali fazendo nenhuma pergunta aleatória, porque ele não tem esse tempo para perder. Uma entrevista de emprego bem feita, ela é pensada, ela é estruturada para que ele consiga tirar de você nessa entrevista as informações que ele de fato precisa. Nesses anos todos dando aula de Business English, tanto particular quanto nas empresas, eu pude ver que muita gente não planeja o que vai dizer na entrevista. Eu tenho muitos alunos de RH, muitos alunos psicólogos, outros administradores que trabalham com RH, que trabalham com recrutamento. E eles me contam das entrevistas que eles fazem com os candidatos, E a aula que os meus alunos mais pedem de business é justamente essa, de job interviews. Por quê? Eu ajudo eles a costurar a história que eles querem contar sobre a própria carreira. Então, nesse vídeo, a gente vai ver não só as perguntas mais comuns, mais frequentes em entrevistas de emprego, aquelas que vão aparecer em 90% dos casos, mas também qual é a ideia por trás delas e como que você pode organizar a sua resposta. Para você conseguir tirar o maior proveito dessa aula, lembra que sentar e ficar ouvindo as pessoas falarem não resolve o problema. Tem que botar a mão na massa. Então, depois de cada pergunta, depois de cada explicação que eu der aqui, pausa o vídeo rapidinho e tenta estruturar a sua resposta. Tenta pensar nos aspectos da sua carreira, da sua vida profissional, que você poderia mencionar nessa resposta. Isso já vai te ajudar a ir organizando as suas ideias. Aproveita e já deixa seu like aqui embaixo e vamos lá. Pergunta número 1. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Me fale mais sobre você. Nessa pergunta, eles querem saber um pouco mais sobre a sua personalidade para ver se você se encaixa na empresa ou não. É legal aqui você pensar numa história interessante que possa ilustrar essa sua resposta, focada sempre na sua carreira. Eles não querem saber sobre a sua vida pessoal, os seus hobbies, a sua família. É legal essa história pontuar aonde você está na sua carreira hoje, quais os principais passos que te trouxeram até aqui e qual o seu próximo objetivo. Pode parecer meio bobo, mas é impressionante a quantidade de vezes que eu já vi alunos saindo completamente do tema. A gente está ali praticando ao vivo em aula, eu estou preparando eles para a entrevista e aí eu pergunto, Tell me about yourself. E aí, como eles não se planejaram antes, eles vão falando, improvisando, e quando vê, tá falando do final de semana, da avó, das férias, dos filhos. E o recrutador, ele não quer saber nada disso. Ele quer saber da sua vida profissional. Ele não tá te contratando para ir pro churrasco da empresa, entendeu? Então pensa nisso. Aonde é que você tá na sua carreira hoje? Quais os principais passos que te trouxeram até aqui? Qual o seu próximo objetivo? Essa é uma maneira bem mais interessante de estruturar essa resposta. Pergunta número 2. Why do you want to work here? Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Nessa pergunta, eles querem saber um pouco mais sobre as suas intenções, os seus objetivos, e o truque aqui é conhecer bem a empresa e não dar nenhuma resposta vaga. Então, você tem que fazer o homework. Você tem que estudar o site da empresa, estudar as redes sociais, procurar entender qual é o público-alvo, entender bem sobre o produto e o serviço que eles oferecem e pensar, assim, em 2 ou 3 motivos que te fazem querer trabalhar lá. É legal também mencionar como que essa empresa te inspira e com isso o recrutador vai ver um interesse muito maior, muito mais real da sua parte. Terceira pergunta, what are your strengths? What are your strengths? Quais são os seus pontos fortes? O que eles querem descobrir aqui é se as suas qualidades estão de acordo com a empresa ou estão de acordo com a vaga ou não. Eu sei que você tem várias qualidades, eu sei que você tem vários pontos fortes, mas o que eles querem aqui não é uma lista de adjetivos, sabe? Você precisa ser estratégico. Você vai mencionar aquelas qualidades que estão de acordo com a vaga para a qual você está aplicando. Mais uma vez, é muito importante você conhecer a empresa, justamente para você conseguir pensar em quais características suas vale a pena ressaltar nessa hora. Então, por exemplo, você está aplicando por uma vaga para trabalhar como advogado de uma empresa. Quais características vale a pena você pontuar aqui? Você é uma pessoa que se mantém muito atualizada, que não tem medo de embate,
que sabe se posicionar, que tem um bom poder argumentativo. Então você precisa pensar qual é a vaga para a qual você está aplicando e quais características suas se encaixam nela. Quarta pergunta, outro clássico: What are your weaknesses? What are your weaknesses? Quais são as suas fraquezas? Qual é o seu ponto fraco? Aqui eles estão sim analisando mais uma vez a sua personalidade, mas também o quão consciente você é dos seus defeitos, das suas fraquezas, porque todo mundo tem, não tem jeito. A minha dica aqui é o seguinte: primeiro, não minta. Os recrutadores trabalham fazendo o quê? Recrutando pessoas. Você já parou para pensar quantas entrevistas de emprego esse cara já não fez na vida dele? Ele tá careca de ouvir todas as respostas mais clichês para essa pergunta. Meu principal defeito é ser perfeccionista. Gente, não faz isso, vai queimar o teu filme, tá? Como dizia minha mãe, não subestime a inteligência dos outros, porque isso é falta de respeito. Então, assim, pensa num defeito, pensa em algo que você de fato possa melhorar, tá? Não vem com uma resposta clichê pronta que você copiou da internet, não vai colar. A segunda dica também é muito legal. Esse defeito que você escolher mencionar não deve ter nada a ver com a vaga para a qual você está aplicando. Então, por exemplo, você está aplicando por uma vaga de marketing. Eu também tenho muito aluno de marketing. Você vai falar que o seu principal defeito é detestar rede social? Não vai falar isso. Rede social é muito importante dentro do trabalho do marketing. Agora, se você é programador, não ser um usuário ferrenho das redes sociais não é muito relevante. Então você pode mencionar esse defeito. Faz sentido? Você vai selecionar aquele ponto fraco que sim, é real, existe, mas ele não tem nada a ver com a vaga para a qual você está aplicando, ok? E uma outra ideia legal aqui é se referir a esse ponto fraco no passado e conectar ele a algo que você já fez ou vem fazendo a respeito para melhorar nesse aspecto. Então você está trazendo aí um problema real que pode ser melhorado, mas ele já está no passado, você já vem fazendo alguma coisa a respeito e ele não tem nada a ver com a vaga para a qual você está aplicando, ok? Pergunta número 5. Why should we hire you? Why should we hire you? Por que a gente deve te contratar? Why should we hire you? Essa aqui é outro clássico, né? E aqui eles querem saber em que você se destaca. Como quem diz, dessas dezenas de pessoas que eu vou entrevistar, por que você? O que você tem de especial? Para responder essa pergunta da melhor forma possível, você precisa entender bem quais são os problemas dessa empresa, quais os perrengues que eles passam e de que maneira você poderia ajudar. E aqui, mais uma vez, você está conectando as suas qualidades com as principais necessidades da empresa. E uma outra pergunta que me veio agora na cabeça, que também é muito comum em entrevista de emprego, é aquelas onde eles pedem para você pintar um cenário. Por exemplo, give me an example of a problem you often have at work. Então, me dá um exemplo de um problema que você costuma ter no trabalho. Ou, tell me about a time a client was unhappy with your work. Então, me fala sobre uma ocasião onde um cliente não estava satisfeito com o seu trabalho. E por que eles fazem essa pergunta? Para medir ali a sua sinceridade, a sua honestidade respondendo, e também para saber um pouco mais sobre a sua habilidade de lidar com conflito, de resolver problemas, de buscar e pensar em soluções. E a minha dica para você nessa pergunta é estruturar sua resposta pensando no STAR. O que é STAR? Situation, Task, Action and Result. Ou seja, você vai pensar numa situação, na demanda que ela gerou, o que de fato você fez e o resultado daquilo. Então aqui a gente viu 6 perguntas muito comuns em entrevistas de emprego, tanto em português quanto em inglês, mas mais que isso, a gente viu como estruturar as suas respostas. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre algumas dessas perguntas, talvez com um modelo de resposta, com vocabulário e quais estruturas você poderia usar, é só deixar aqui nos comentários. Se você acha que esse vídeo te ajudou, deixa seu like e até o próximo.